Qual o motivo que fez Jesus subir ao topo do Monte da Transfiguração e encontrar Moisés e Elias? Esse é mais um dos diversos lugares místicos e misteriosos já citados na Bíblia. Lugar que por um instante foi ponte entre nosso mundo e o divino. Imagine você ser chamado para orar junto a Jesus. Tudo o que ele poderia proporcionar para nós. Foi isso que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Estes 3 discípulos são levados por Jesus para o alto de um monte. Eles não têm certeza do que esperam por eles no topo, mas ao chegarem, testemunham uma visão além da imaginação humana. Jesus, o homem que eles conheciam, de repente se torna radiante e brilha como o sol. Como se isso não fosse suficientemente surpreendente, 2 grandes figuras do Antigo Testamento, Moisés e Elias, aparecem ao seu lado, conversando com ele como se fossem velhos amigos. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2. Mas o que aconteceria se eu dissesse para você que esta montanha guarda segredos, não só para Pedro, Tiago e João, mas para todos nós? Nós vamos mergulhar na história deste acontecimento sobrenatural e descobrir as mensagens mais profundas que esta experiência no topo da montanha tem para cada um de nós hoje. Os discípulos estavam acostumados com a figura de Jesus como um professor ou curador. Não como este Jesus que estava diante de seus olhos, brilhando com uma divindade radiante. Era como se o próprio céu tivesse se rompido e estivesse mostrando sua glória ali mesmo naquela montanha. Moisés e Elias eram figuras que viveram séculos antes, e ainda assim, lá estavam eles, conversando com Jesus, como se já se conhecessem há muito tempo. Este foi um sinal poderoso de que Jesus estava intimamente ligado à grande história e profecias de Israel. E assim, de repente, como tudo começou, terminou, a nuvem se ergueu, Moisés e Elias se foram de uma maneira inexplicável e Jesus voltou à sua aparência normal. Mas os discípulos nunca esqueceriam aquele dia em que viram uma breve parcela da verdadeira glória de Jesus, uma pista de quem era o Filho Divino de Deus. Os discípulos desceram da montanha um pouco atordoados e oprimidos, mas Jesus deu-lhes ordens restritas para não contar a ninguém o que tinham visto até depois de sua ressurreição. Eles o obedeceram, mas ficaram com questões pendentes em seus corações, refletindo sobre o que a visão realmente significava e o que a referência de Jesus à sua ressurreição implicava. Pedro, sempre impulsivo, intervém e diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mateus capítulo 17, versículo 4. Talvez Pedro, em sua euforia, gostaria de preservar este momento criando uma lembrança permanente desta Assembleia Divina. Mas o clímax ainda estava por vir. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz da nuvem disse: Este é meu filho, a quem amo, com ele estou muito satisfeito em ouvi-lo. Mateus capítulo 17, versículo 5. Ao descerem, Jesus instruiu-os a manter esta visão em segredo, até depois de sua ressurreição, mostrando que, embora a transfiguração fosse uma antecipação de sua glória, a história completa ainda tinha que se desenrolar com sua morte e ressurreição. Eles permaneceram juntos discutindo o que significava ser ressuscitado de entre os mortos. Mateus 17, 1. Moisés foi um pastor humilde que foi escolhido por Deus para liderar os israelitas. Saíram do cativeiro no Egito. Porém, como todos os humanos, Moisés não estava imune à morte. Apesar de seu papel fundamental e de seu relacionamento próximo com Deus, ele não pôde entrar na terra prometida devido à desobediência anterior no livro de Deuteronômio, onde é citado: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultaram no vale da terra de Moabe. Ninguém conhece seu túmulo até hoje. Embora a jornada terrena de Moisés tenha sido concluída, sua história não terminou aí. Vamos avançar centenas de anos e encontrar Jesus, a encarnação do amor e da salvação de Deus. Enquanto Moisés representava a lei dada por Deus,
verdade que veio através dele, a transfiguração une o velho e o novo, a lei e a graça. Moisés e Jesus. A aparição de Moisés ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração significou a continuidade do plano de salvação de Deus. Já Elias foi um dos profetas mais importantes e ativos do Antigo Testamento. Ele viveu em uma época em que Israel se afastou do Deus verdadeiro e adorou ídolos, especialmente sob o reinado do malvado rei Acabe e de sua esposa Jezabel. A missão de Elias era chamar o povo de Israel de volta a Deus. O Monte da Transfiguração não se trata apenas de uma mudança na aparência. É um testemunho profundo da natureza divina de Jesus e do seu lugar único na grande narrativa do relacionamento de Deus com a humanidade. Um breve momento em que Jesus mostrou o seu lado divino, demonstrou que estava conectado a Deus e deu continuidade ao trabalho de líderes anteriores como Moisés e Elias. Para Pedro, Tiago e João, foi como um sinal que confirmou suas crenças e lhes deu uma prévia de coisas maravilhosas no futuro. O Monte da Transfiguração da Bíblia não representa apenas montanhas ou lugares rochosos. São lugares especiais onde ocorrem eventos realmente importantes e transformadores porque as montanhas são altas, fazendo assim parecer que são mais perto do céu e, de certa forma, mais perto de Deus. Considere também Moisés e o Monte Sinai, por exemplo. Foi nesta montanha que Moisés conheceu Deus e recebeu os 10 mandamentos, leis que moldariam a estrutura moral e espiritual do seu povo por gerações. A montanha se tornou o ponto de encontro entre o divino e o mortal. Avançando rapidamente em direção ao Novo Testamento, a transfiguração de Jesus, onde os discípulos viram Moisés e Elias aparecendo e falando com Jesus, não foi apenas uma demonstração da majestade divina, mas um momento significativo. O que o Monte da Transfiguração representa em primeiro lugar? A confirmação divina. A voz do céu confirma a identidade de Jesus como o Filho de Deus e enfatiza a importância de seus ensinamentos. Em segundo lugar, um lugar de revelação, assim como Moisés, que recebeu a lei no Monte Sinai. O Monte da Transfiguração torna-se um lugar onde os discípulos recebem uma compreensão mais profunda da natureza e missão de Jesus. Na terceira continuidade, a presença de Moisés e Elias mostra a conexão entre o Antigo Testamento e a missão de Jesus. Este Messias seria o sacrifício supremo levando os pecados do mundo e fechar a lacuna que separava a humanidade de seu Criador. Quando Jesus foi transformado na montanha, foi significativo. Mostrou a Pedro, Tiago e João um flash de quão glorioso Jesus era antes de nascer como humano e como seria esse evento. Como depois também. Poderia ser o que Jesus referiu anteriormente quando mencionou que alguns de seus amigos o veriam em sua verdadeira forma antes de morrer. Sobre o que aconteceu, a Bíblia não oferece um relato detalhado da conversa entre Jesus, Moisés e Elias. No entanto, sabemos pelo relato de Lucas que eles apareceram em glorioso esplendor falando com Jesus. Eles falaram sobre sua partida, que ela estava prestes a se completar em Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículo 30 a 31. Em termos simples, a transfiguração é um momento de conexão conectando as histórias e profecias do Antigo Testamento com a revelação de Jesus como o Messias. O passado e o presente convergem nesta montanha, revelando Jesus como um ponto de conexão entre eles. Isso sugere que eles discutiram a missão que Jesus estava prestes a completar em Jerusalém, que era seu iminente sofrimento de sua morte e ressurreição, o sofrimento que estava próximo de Jesus. Após o evento incrível na montanha onde Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João revelando sua glória divina, e a conversa com Moisés e Elias marcaram o início de um período em que Jesus começou a falar mais abertamente sobre seu iminente sofrimento, morte e ressurreição. A transfiguração não foi apenas um momento de glória, mas uma preparação e afirmação para o que estava por vir. A partir daquele momento, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes, sumos sacerdotes e escribas, sendo morto e no terceiro dia ressuscitando. Em termos simples, a transfiguração
Foi como um vislumbre momentâneo da vitória antes de entrar na batalha. Mais difícil reafirmou quem era Jesus e o que ele se propôs para alcançar a salvação da humanidade. Jesus é a resposta. O maior problema da humanidade foi o cumprimento de antigas promessas, profecias e leis através dele. A salvação tornou-se possível, e o amor de Deus foi tornado conhecido em sua forma mais plena, através do cumprimento de antigas promessas, profecias e leis. Jesus cumpriu o objetivo final da lei de levar a humanidade a um relacionamento correto com Deus. Em outras palavras, Jesus não descartou a lei. Ele viveu, ele amou e cumpriu nele as sombras da lei. Encontraram sua substância e as antigas profecias encontraram sua resposta. O objetivo final da lei era trazer para a humanidade a um relacionamento correto com Deus, e isso foi alcançado através de Jesus. As profecias representam a promessa atemporal de Deus e seu desígnio para a redenção, o Antigo Testamento. Uma crônica dos israelitas é salpicada de profecias sobre um Messias que viria. Essas profecias, ao longo dos séculos, são como pontos em uma tela. A vida de Jesus detalhada no Novo Testamento conecta esses pontos, formando uma imagem completa que mostra o plano de Deus para salvar a humanidade centenas de anos antes de Jesus. O profeta Isaías previu um nascimento através de uma virgem muito antes de acontecer. Isaías falou sobre como o Messias sofreria em palavras muito claras e emocionais. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. A passagem da Transfiguração é um testemunho notável da missão extraordinária de Jesus, e um vislumbre dos reinos celestiais. Foi um momento em que a natureza divina e a glória de Jesus foram reveladas, proporcionando uma amostra do esplendor que o esperava após a ressurreição e a majestade que será revelado em sua segunda vinda. A Transfiguração forneceu um instantâneo do estado ressuscitado de Jesus e sugeriu a glória de sua segunda vinda. Isso não foi apenas um milagre, foi uma revelação, foi uma promessa do que está por vir, um mundo transformado onde o Salvador reinará em glória radiante. Este evento não se trata apenas de uma transformação gloriosa. A presença de Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, respectivamente, ilustrava simbolicamente que Jesus era a culminação de tudo o que havia sido profetizado. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5. Esta declaração divina estabeleceu firmemente a missão de Jesus na terra. A voz do céu não apenas afirmou a identidade de Jesus, nos deu uma diretriz para ouvi-lo em um mundo cheio de vozes e distrações. A Transfiguração nos leva a priorizar os ensinamentos e palavras de Jesus. Ele é a palavra viva, a fonte definitiva da verdade e da sabedoria. Seguindo este chamado, nos alinhamos com o propósito divino e a verdade em termos simples. A Transfiguração é um farol de esperança que ilumina o caminho para todos os crentes. Asseguramos um futuro glorioso que confirma o papel incomparável de Jesus na grande trama da redenção e nos exorta a ancorar nossas vidas em seus ensinamentos, abraçando sua importância. Não estamos apenas nos lembrando de um evento antigo, mas sintonizados com as batidas do coração do amor e do propósito divino. Esperamos que vocês tenham sido movidos pela profundidade e beleza da história que compartilhamos hoje, sobre a transfiguração de Jesus, Moisés e Elias pela energia divina. O Monte da Transfiguração não apenas revelou a glória de Cristo, mas também mostrou sua conexão com as Escrituras antigas, destacando sua missão de redimir a humanidade. Agora queremos ouvir de você nos comentários abaixo, compartilhar o que você aprendeu com esta história incrível, como ela impactou você, quais mensagens ou lições você aprendeu com essa experiência transformadora. Não esqueça de deixar o like se você gostou dessa narrativa.
E se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição para não perder futuros vídeos cheios de conhecimento e inspiração. Estamos aqui para trazer mais luz e compreensão para suas vidas. Agradecemos você por assistir, por participar e por fazer parte de nossa comunidade. Continue buscando a verdade com amor e sabedoria. E lembre-se sempre de ouvir a voz de Cristo, conforme foi proclamada no Monte da Transfiguração. Até a próxima, que a paz e a graça estejam com todos vocês.